Olá, meu nome é Elias, eu reúno aqui na Igreja Novo Gama e faço parte do aperfeiçoamento de líderes, a nossa microrregião. E no desfrute desse livro, Sala de Guerra, uma palavra aos líderes, hoje chegamos ao último capítulo, capítulo 7, e ele vai estar dividido em duas partes. O meu encargo é a primeira parte. O título do capítulo é O Líder como o Trabalhador da Última Hora. Esse desenvolvimento desse título está aqui em Mateus capítulo 20, onde o Senhor nos mostrou a parábola dos trabalhadores na vinha. O capítulo começa explicando que aqui no capítulo 19 de Mateus, versículo 30, o Senhor diz que muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. E logo no primeiro versículo do capítulo 20, o Senhor vem explicar o que significa isso. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, o porquê no começo desse capítulo é a explicação do versículo anterior. Porque muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros? Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa. Esse dono de casa é o nosso Senhor Jesus, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. A sua vinha representa a vida da igreja, que ela precisa ser cuidada, lavrada, para dar frutos. E para que isso aconteça, o Senhor precisa de trabalhadores. Trabalhadores que precisam sair e pregar o Evangelho, precisam curar de pessoas, precisam ajudar a necessidade das pessoas por meio do Evangelho. E não somente isso, mas precisam esses trabalhadores trazer essas pessoas para o viver da igreja, para que essas pessoas sejam edificadas. E ao serem edificadas, seja estabelecido o reino de Deus aqui na terra, passem a viver essa vida de harmonia, de alegria, de paz, de justiça, que é o reino dos céus. E dessa maneira o Senhor obtenha a edificação da sua igreja, os frutos da sua vinha. Então, para isso, o Senhor ele saiu de madrugada e, tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. Então aqui nós vemos que o Senhor, na jornada de trabalho, ele saiu às 6 da manhã, primeira hora. Contratou trabalhadores, depois ele saiu à 3ª hora, que seriam às 9 da manhã, contratando ainda mais trabalhadores. Depois saiu à hora 6ª, que seria o meio-dia. E ainda saiu na hora 9ª, que seria às 3 da tarde. Então, desde as 6 da manhã, que começava o período de trabalho, iria terminar às 6 da tarde. Isso representa a era da vida da igreja, que começou com a vinda do Senhor Jesus como Messias para cumprir a sua missão de redenção e também de geração da igreja por meio do seu Espírito. Ele gerou a igreja. E aí começou a primeira hora, às 6 da manhã, com os apóstolos como trabalhadores da primeira hora. Os apóstolos, a gente viu que o Senhor entregou a Pedro as chaves do reino, as chaves da era da igreja. Pedro abriu para os judeus lá em Pentecostes,
E também Pedro abriu essas portas do reino para os gentios na casa de Cornélio. E daí começou um trabalho de edificação da igreja, com esses trabalhadores da primeira hora. É interessante como o nosso irmão Pedro, né, ele faz ele joga uma pequena luz, né, mas muito interessante, porque se esse horário de trabalho está dividido de 3 em 3 horas, então está dividido em 4 partes. E a era da igreja até agora já se passaram 2000 anos. Então, se a gente dividir em 4 partes, daria 4 partes de 500 anos cada um. Aí o irmão não quer dizer com isso que os trabalhadores da primeira hora viveram esses 500 anos, mas que cada 500 anos o Senhor entregou um encargo, uma luz para trabalhar na sua vinha. E dessa maneira, cada trabalhador na sua era, ele andando nessa luz, ele andando nessa revelação, ele cumpriu fielmente o encargo do Senhor para aquela era. Agora nós estamos na última era. Estamos no último período de trabalho. Já passou as 3 da tarde, o Senhor já chamou esses trabalhadores dessa última porção do horário. Mas olha que interessante, deveria fechar com eles esta era. Mas no versículo 6 diz que, saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. O Senhor aqui quebrou o convencional de 3 em 3 horas. O Senhor saiu às 5 da tarde, 1 hora antes de findar o horário de trabalho. Por que o Senhor saiu ainda às 5 da tarde para contratar mais trabalhadores? Era porque ele percebeu que os trabalhadores que foram chamados às 3 da tarde, com eles não seria suficiente para findar a era da igreja, para findar esse horário de trabalho antes da sua vinda. Precisava de uns trabalhadores não convencionais. O irmão, é interessante que o irmão chama esses trabalhadores não convencionais de loucos por Cristo, né? E é porque nesta última era o Senhor tem dispensado uma luz muito rica. É que nós já estamos em Apocalipse, já estamos vivendo essa última era. E nessa última era, nessa última porção de tempo, o Senhor também tem enviado o Espírito na sua completude, o Espírito 7 vezes intensificado. E para acompanhar a intensidade e a velocidade do Espírito na sua completude, os trabalhadores convencionais que foram chamados às 3 da tarde não conseguem acompanhar, né? Ele precisa de uns trabalhadores fora da caixa, uns trabalhadores loucos por Cristo, que não vivem pela lógica, nem vivem pelas tradições, o engessamento do convencional. Eles seguem o Espírito de maneira muito ativa, eles seguem o Espírito de maneira muito louca. E esses trabalhadores, o Senhor chamou às 5 da tarde. E o Senhor chamou, e a gente está vendo que está chamando agora, porque já estamos na última hora de findar a era da igreja. Agora, o desafio, aqui fala de um desafio para nós como líderes, e um desafio também para nosso irmão Pedro, né, que está à nossa frente. O desafio do nosso irmão Pedro é de converter os trabalhadores convencionais em trabalhadores da última hora. E nós, como líderes, precisamos também atentar a esse chamamento desse trabalhador da última hora. Talvez nós tenhamos sido partes e estejamos ainda nessa estrutura dos trabalhadores das 3 da tarde, que todos eles são trabalhadores positivos, né? O irmão faz menção de que dentro desse período
começou com os irmãos da Morávia. Eles começaram a praticar o amor fraternal e a se chamar simplesmente de irmãos em Cristo. Não havia títulos, hierarquia e clericalismo entre eles. Um século depois, os irmãos da Inglaterra também começaram a praticar o amor fraternal, sem títulos, sem posição, e o Senhor acendeu um fogo entre eles para restaurar a realidade da igreja. Depois disso, surgiram os chamados Irmãos Unidos. Mais tarde, o Senhor levantou o irmão Watchman Nee na China e revelou a ele a unidade e o amor prático da igreja. Na sequência, o Senhor levantou o irmão Witness Lee. Esses irmãos nos trouxeram muitas riquezas em termos de visão da unidade e de um ambiente normal da vida da igreja. Mais recentemente, o Senhor colocou em nosso tempo o irmão Don Yulan, que nos ajudou principalmente a ser fiéis à palavra, praticá-la e negar a vida da alma. Recebemos toda essa herança do último período de 3 horas, no qual também estamos nós. No final teremos a conclusão da era da igreja e em seguida o início da era do reino milenar. Então, graças ao Senhor por esses trabalhadores, mas o Senhor precisa agora desses trabalhadores da última hora. Trabalhadores não convencionais, trabalhadores fora da caixa, trabalhadores que vão entrar na intensidade e na velocidade do Espírito na sua completude para fechar esta era. O Senhor precisa de nós. Tem muitos testemunhos que estão revelando que vários colportores, vários irmãos estão entrando nesse chamamento da última hora. E nós, como líderes, não podemos ficar de fora. Porque depende de nós, como líderes, entrar nesse espírito de trabalhadores da última hora, que aqui é muito rico, eu vou ler também, diz: esse é um espírito que não fica sentado no sofá, nem prega o Evangelho somente em condições favoráveis, ó Senhor Jesus, mas que paga o preço. Paga o preço. É como aquele versículo que Paulo falou a Timóteo, que prega o Evangelho no tempo, fora do tempo, quer oportuno, quer não, né? Quer não. Vão nos shoppings, né? Tem um testemunho aqui de um trabalhador de última hora que ele foi expulso do shopping já mais de 3 vezes, mas ele volta, né? Por quê? Porque é isso aí, a intensidade ele não consegue controlar, a velocidade com a qual ele deve pregar o Evangelho ele não consegue mais controlar, o Espírito o impele a voltar, né? Graças ao Senhor. Esse é o desafio, irmãos, né? O desafio é nos tornarmos esses trabalhadores da última hora, totalmente cheios do encargo do Senhor. Aqui no versículo 8, para concluir, diz: ao cair da tarde, disse o Senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Aqui está a explicação, né? Então, por que muitos últimos serão primeiros? Vindos da hora 1/10, receberam cada um deles 1 denário. O Senhor pagou a todos 1 denário, porque o Senhor é muito generoso. E nessa generosidade, nós precisamos ser constrangidos. Amado que você está nos assistindo, amado líder, amado irmão que está sendo preparado para ser líder, precisamos reconhecer a generosidade do nosso Senhor. Como Ele tem cuidado de nós. Como Ele tem cuidado da nossa família, da nossa saúde, da nossa parte até financeira. Nunca nos tem faltado palavra, nunca nos tem faltado irmãos, a igreja. É muita generosidade. Para quê? Para que possamos atender esse chamamento de trabalhadores da última hora. Possamos ser cada um de nós esses trabalhadores da última hora. Fora da caixa, fora do convencional, totalmente loucos por Cristo, seguindo o Cordeiro por onde Ele quer que vá. Amém? Jesus é o Senhor.